A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, nós estamos aqui novamente com os amados irmãos para continuarmos o nosso propósito, nosso projeto esse ano de 2025 é ler a Bíblia toda para a honra e glória do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz que nós devemos consagrar a Deus tudo que nós fazemos, e os nossos planos serão bem-sucedidos ou estabelecidos, amém? Consagre ao Senhor, tudo que você faz, e os seus planos, projetos serão bem-sucedidos. Jó, capítulo 22, versículo 28, também nos insta, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Então, continue firme no teu propósito de você ir até o fim das coisas, porque melhor que o começo delas é o final. Então, é importante que você vá até o fim desse propósito, Não somente inicie, nem pare no meio, mas que você vá até o final dele, com esse projeto abençoado de conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus tem para você, que é bom, perfeito, agradável, dentro da sua palavra, que é viva, poderosa, eficaz e funciona, amém? Nós estaremos aqui lendo mais 4 capítulos, que é o capítulo 18, 19, 20 e 21 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, onde tem aqui o título, no capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Eu por algum tempo não quis, mas depois disse contigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus abençoa as criancinhas. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Um jovem rico, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Jesus anuncia a sua paixão. Tomando consigo os doces, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O século de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19, Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. As parábolas dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tornar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade.
E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgareis. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-lhe a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Disse: se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Capítulo 20, o batismo de João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais, os sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade faz essas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? Respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, porque o não crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. A parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo.
E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez vendo-o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. A questão do tributo. Os principais, os sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para os apanharem em alguma palavra e entregarem a jurisdição e poder do governador, e perguntar-lhe dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem, a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. E chegando, segundo os saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que porque os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não hão de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar também. O mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Cristo, o filho de Davi. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Esses receberão maior condenação. A oferta da viúva pobre, capítulo 21.
E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. O sermão profético, o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntar-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar com uma vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. O sermão profético continua: a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O sermão profético continua: a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão profético continua: a vigilância. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e de todos os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, o pacto da traição. E de dia
ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Conseguimos aqui completar mais 4 capítulos do Evangelho segundo escreveu São Lucas, e nós vamos finalizar com uma oração diante do Deus Todo-Poderoso, que é ouvinte de oração. Ele diz que está ali para te escutar, para te ouvir. Jeremias 33:3 diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Então Deus quer que você clame a Ele, que você busque a Ele enquanto se pode achar. Invoque seu nome enquanto Ele está perto. Louvado seja Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por mais uma leitura da Tua Palavra que nós fizemos nesta manhã de bênção, de vitória, neste dia, Senhor, a qual nós chamamos de hoje, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, a cada vida, a cada alma, Senhor, que carece, que necessita, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, diante dos seus problemas, dificuldades, incertezas da vida, meu Deus querido, Deus amado. Estende, Senhor, as Tuas mãos poderosas, ó Deus, e mostra que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que para Ti, ó Deus querido, Deus amado, nada é impossível, Senhor. Aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor operar, ó Pai. Manifesta com Teu poder e com a Tua glória, e que todo o poder do mal, das trevas, espíritos contrários, setas do inferno, dardos inflamados do maligno, Senhor, sobre a vida dele e sobre a vida dela, venham ser repreendidos pelo poder que é no nome de Jesus, ó Pai. Tudo aquilo que vem perturbar ele e ela, meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Pai, e que haja um espírito de brandura, de mansidão, de quietude sobre a vida dele e sobre a vida dela, Pai. Que em paz ela possa deitar, dormir e logo repousar, Senhor, porque só o Senhor o há de fazer repousar tranquilamente, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos a Tua bênção, a Tua vitória. Amém e amém. Graça e paz, fica com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?